o período, aquela reunião que vaza do presidente Bolsonaro, onde ele diz que ele teria, ele perderia a eleição e o PT teria 51% dos votos. Ele disse isso muito antes das eleições, né? Meses e meses antes das eleições. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Venezuela, Brasil, redes sociais, a pauta hoje está gigantesca e eu vou confessar para vocês, é tanta coisa e cada vez mais eu tenho dificuldade de saber se eu estou falando do Brasil ou se eu estou falando da Venezuela. A situação absolutamente... os paralelos estão se tornando gigantescos. E a gente começou na Venezuela nesses dias, logo com a notícia agora de que o Edmundo González, que foi o candidato da oposição contra o Nicolás Maduro, se proclamou presidente da Venezuela. Então, ele se autoproclamou presidente da Venezuela e a gente tem uma situação de impasse, onde temos o governo da Venezuela, oficial, né, do Nicolás Maduro, dizendo que o Maduro é o presidente, e o Edmundo González se proclamando o novo presidente da Venezuela. Está aqui a notícia. Ele, na segunda-feira, nessa semana, se declarou como presidente. Ele perdeu as eleições e ele disse: agora cabe a todos nós respeitar a voz do povo. Disse González em comunicado: fizemos a nossa parte, realizamos a mais formidável mobilização cívica para que a vitória eleitoral fosse inquestionável. É um triunfo enorme, obtido com enorme energia e riqueza. E, de fato, do que a gente tem público, né, o que a Maria Corina e o Edmundo González conseguiram obter publicamente, mostram que a oposição teve 67% dos votos. 67% dos votos. É claro que isso me lembra muito o período, aquela reunião que vaza do presidente Bolsonaro, onde ele diz que ele teria, ele perderia a eleição e o PT teria 51% dos votos. Ele disse isso muito antes das eleições, né? Meses e meses antes das eleições. E queria falar com o Lula? Pode falar que você bem entender, não vou ser deselegante com ele. Falou, mas não vou mostrar para esse cara mais. Porque a gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vão começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou, pô. Ou a gente reagir vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Agora a gente vê o povo do meu lado, alguns ministros me acompanham de viagem, o povo chorando, não é porque está vendo o Bolsonaro, não, pô. Está vendo um cara que o povo entendeu o que está acontecendo e vê em nós uma esperança para mudar isso aí, não deixar acontecer. E me lembro também da discussão, da tese que o presidente Bolsonaro chegou a ventilar muitas vezes, de que ele, na verdade, estava com 70% dos votos, que ele, na verdade, tinha muito mais voto do que, inclusive, ele teria tido em 2018, quando foi eleito pela primeira vez. Eu sempre disse a vocês, não sou partidário dessa tese, não acho que a disparidade entre o Bolsonaro e o PT seja tão grande quanto parece para a nossa bolha. Eu já falei isso algumas vezes, mas não dá para deixar de levar em consideração esses números que eles trouxeram, onde eles venceram em todos os estados do país e em quase todos os municípios. Todos os cidadãos são testemunhas dessa realidade. E, obviamente, imediatamente depois que o González, né, que, aliás, a opinião não é só dele, né, tanto a AFP, a agência de notícias, quanto o Carter Center, né, que é o Centro Carter, que analisa o resultado das eleições, sempre dominados por pessoas de esquerda, diga de passagem, mas mesmo essas vertentes da esquerda estão dizendo que o Maduro perdeu as eleições. E imediatamente, como ele controla, não adianta o que esses órgãos dizem, não adianta o que essas pessoas dizem, porque imediatamente depois você teve a PGR da Venezuela
abrindo um inquérito contra o González. Está aqui, PGR da Venezuela abre inquérito contra González por se declarar presidente eleito. A investigação do Ministério Público abrange ainda a Maria Corina, que foi a grande arquiteta dessa história toda, né? É importante que a gente entenda que os venezuelanos estavam mesmo desmobilizados, já descrentes do seu sistema eleitoral, e a mobilização que a Maria Corina conseguiu, e ela acabou inelegível, mas que ela conseguiu em torno das eleições, foi um negócio absolutamente ímpar, sem precedente na Venezuela. Agora, a notícia que a gente está lendo é que o chefe do Ministério Público, uma espécie de PGR no Brasil, né, o chefe do Ministério Público, Tarek Saab, anunciou que vai abrir um inquérito contra o ex-diplomata Edmundo González e a líder da oposição no país, Maria Corina Machado, a madrinha política dele. Conforme sabe, o motivo é a autoproclamação de González como presidente eleito, que foi endossada por Maria Corina, à margem das leis e da Constituição. Isso porque, de acordo com o PGR, só o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Eleitoral Nacional, pode declarar quem é o vencedor da eleição. E aí ele diz aqui, no referido comunicado fica evidente a alegada prática de crime de usurpação, divulgação de informações falsas para causar angústia, instigação à desobediência de leis, instigação à insurreição, associação ao crime e conspiração. E eu faço a reflexão com vocês para imaginar o que aconteceria se tivesse sido não o González, mas o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, após as eleições de 2022, se decretasse presidente do Brasil. É importante dizer que o normal é que a acusação de crimes e as investigações sejam, de fato, o pedido seja aberto pela Procuradoria-Geral. Mas, no caso do Brasil, no caso atípico do Brasil, a gente não teve uma procuradoria e teve os tribunais agindo como acusadores. No caso, o Alexandre de Moraes ocupava tanto a presidência, de forma bizarra, tanto a presidência do TSE, quanto a função de relator mor carrasco no Supremo Tribunal Federal de todos os inquéritos. Então, eu digo que, em certos sentidos, a Venezuela está numa posição muito melhor do que a do Brasil. Institucionalmente, esse absurdo que a gente está vendo na Venezuela, institucionalmente, ele é mais avançado, ele é mais dentro da normalidade em muitos aspectos do que o Brasil. Porque no Brasil era um tribunal que está fazendo ainda as acusações na prática, e na Venezuela, de fato, existe a Procuradoria. Obviamente isso aconteceu porque naquele momento o procurador ainda não tinha sido o procurador alinhado do Lula. Talvez o Paulo Gonet se prestasse a esse papel naquele momento, mas era ainda o Augusto Aras. Mas na Venezuela está sendo pelo menos o órgão responsável por acusação criminal que está fazendo acusações criminais, que é a Procuradoria deles, no caso o Ministério Público. E no Brasil não, no Brasil era o tribunal. Mas há outros aspectos. Nós só sabemos esse resultado de 67% contra 30% que a Maria Corina Machado e o González, e o Edmundo González alegam. Nós só sabemos dessas informações por um motivo muito simples. Porque eles têm o tal do voto impresso. Eles têm as atas, eles têm tiveram como colocar isso no ar em um site que foi logo em seguida derrubado pelo Maduro, mas eles colocaram depois num outro servidor fora e tal, e as pessoas conseguiram acessar de fora do país e com VPN. Então, neste sentido, quando o Maduro diz que o sistema venezuelano é melhor do que o brasileiro, bom, ele tem uma razão parcial. A situação na Venezuela é menos radical do que a situação no Brasil. O Maduro controla os veículos de imprensa. Ora, e a esquerda não controla os veículos de imprensa? Eu diria que a Globo News está mais à esquerda do que a TV estatal venezuelana. E faz isso, digamos assim, de forma quase voluntária. Claro que há um incentivo financeiro, mas certamente o maior deles é ideológico. Não seria possível a oposição fazer
o que a oposição fez na Venezuela. E não é possível, tirando pelas razões que eu expus nos outros programas, do ponto de vista psicológico, né, não é possível que nós tenhamos uma imprensa que não percebe o quanto que a ausência desse paper trail, dessa rota do papel, desse rastro do papel, impossibilita que a gente saiba se isso não está acontecendo também no Brasil. Porque nós temos as mesmas figuras, nós temos a mesma centralização, nós temos o mesmo controle centralizado em uma figura antipática ao candidato de oposição. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.